Capítulo 31. Jane. A sinergia ocorreu de uma forma muito diferente do que eu havia imaginado. Eu estava triste, porque condenei meu filho para uma morte muito mais agoniante do que ser devorado por fadas. Agora eu sentia que meu coração estava partido. Jack realmente tinha seus diversos problemas. Agora, além disso, eu teria que encontrar outro curandeiro para ocupar teu lugar. E os seres que ficaram em Linsley nem sempre eram adeptos a serem curandeiros. Isso levaria muito tempo, pois Jack era aquele que conseguia acalmar ou até mesmo a- ou até mesmo os mais desafortunados e desesperados com a morte. Talvez iria ser necessário invocar ou até mesmo chamar alguém das terras vizinhas para que me ajudasse com isso. Eu estava com as mãos segurando a minha cabeça, perto de minha mesa de madeira, já molhada de estrelas líquidas. Black acabara de enviar uma carta dizendo que Jack havia sido posicionado no lugar sugerido. Eu chorava sem parar com aquilo. Ser líder era difícil, mas ser mãe era ainda pior. Conforme eu estava tentando fazer com que as lágrimas desaparecessem e parassem, elas não iriam embora de forma alguma. Talvez aquelas estrelas que estivessem caindo iriam cair ainda por muito mais tempo, principalmente porque eu a perdi mais um filho. Não sei quanto tempo tinha se passado, só sei que eu acabei pegando no sono em algum momento, ali, chorando, debruçada sobre a mesa. Minha cabeça estava extremamente dolorida, quando uma carta chegou, vindo da Biblioteca das Anciãs. O papel era transparente e brilhante. Se desdobrou, levando diversas escritas negras, como a noite sem fim, formando em minha frente a frase que elas haviam conseguido descobrir o paradeiro, cujo os anjos e os demônios chegariam. Aquilo fez a minha dor de cabeça sumir praticamente na hora. Eu saio correndo de casa. Todos da vila ainda estavam dormindo. As casas manchadas com seu próprio sangue que haviam sido oferecidos e protegidos pelas fadas juntamente com minha magia. Vou rapidamente até o pavilhão curvo e abro a porta. E ao fechá-la atrás de mim com uma extrema rapidez, com um ruído muito leve, fazendo ainda assim ecoar por todo aquele local vazio. Vou até os fundos e pego um enorme quadro com caneta e papel. Nem mesmo os cozinheiros ainda tinham despertado, e eles sempre levantavam mais cedo do que todos ali, todos aqueles seres que viviam na vila, para dar tempo de preparar o desjejum de todos os anátemas. E eu sabia disso, isso, por isso, quando saí e deixei o pavilhão, levei comigo o quadro e os papéis até a cozinha, e encontrá-la completamente vazia e limpa, com os bancos ainda para cima, flutuando pela magia. Coloco o quadro em uma das laterais mais importantes, um local onde escrevo era de fácil visão. Escrevo os diversos papéis em sequência para os seres de Priembe, o que eles deveriam começar a preparar para suas coisas para levarem juntamente antes da invasão. Aqueles que iriam servir deveriam começar a se preparar, afiar as suas armas, e aqueles que iriam se proteger nas catacumbas começar a se despedir dos seus entes queridos. Após terminar de pendurar tudo, o que cada um deveria ser responsável na hora de montar o acampamento, eu saio do local e começo minha caminhada até a casa de Taylor. Eu sabia que Nadia provavelmente estaria lá, já que ela nitidamente odiava aquela pensão. Até mesmo a dona já viera reclamar comigo sobre as diversas vezes em que a sucubus a assustara, por querer. Quando eu bato na porta, ouço um engasgo vindo de dentro da casa.
Consigo ouvir os passos pesados nas tábuas do chão de madeira. Assim que a porta se abre, me deparo com a princesa. Ela parecia estar chorando, porém, a julgar pela vermelhidão de suas bochechas, acho que não fora de tristeza. Fiquei feliz em ela estar se divertindo e se distraindo com algo. Olá, minha princesa, eu disse, me curvando para ela. A general de guerra se encontra? E ela faz que sim com a cabeça. Ela me convida para entrar. Eu limpo meus cascos brevemente no tapete áspero que tinha do lado de fora. E encontro a pequena casa de Taylor, quente por conta da lareira de ferro. Logo todo lugar também tinha um cheiro delicioso de feijão sendo preparado com o som de que as coisas estavam sendo fritas e ao mesmo tempo cozidas. Recentemente, a descoberta de Taylor que não conseguiria comer comida que nós sempre preparávamos para ela me surpreendeu, pois sempre que ela estava no refeitório, comia feliz e, apesar de tudo, parecia extremamente satisfeita. Me perguntava se a faculdade que ela cursou era de artes, pois ela sabia muito bem interpretar e mentir. Como ficou a situação de Jack? Ela me pergunta calmamente, nem sequer percebendo que nossa princesa tinha explodido de pura fúria. Nádia não a informou? Eu perguntei. De certo modo, sim, porém ela deixou os detalhes de lado. Ela coloca a mão, segurando o seu braço, e por fim me pergunta: Como você está com tudo isso? Chegou chego mais perto dela e digo: Para ser bem honesta, nada bem. Solto um suspiro e vou andando até a cozinha, onde encontro Nádia usando um avental amarelo xadrez com branco de algodão, manchado com o sangue escuro e comidas distintas. General, eu a chamo, e Nádia volta o seu olhar para mim, segurando uma faca firmemente, como se estivesse prestes a me apunhalar. Trago notícias das anciãs, eu então falo. Antes de me responder, Nádia enfia a faca em algum ser que jorra sangue pelo todo o chão. E vem caminhando até mim lentamente, limpando as suas mãos no avental. Aparentemente, começo a dizer, olhando-lhe, que cruza os braços, que sai uma fumaça escura. Parecia estar com ódio do fato que eu estava ali. As anciãs conseguiram descobrir de onde os anjos e os demônios irão surgir antes da invasão. Elas querem uma reunião com o conselho para informar a todos os reinos. Nadia então se apoia na parede e leva a mão à nuca, massageando-a calmamente, como se aquela novidade a deixasse extremamente tensa, mesmo sendo uma general. Bom, acho que não temos uma. Acho que agora temos uma data para saber quando vão massacrar os restos das nossas lindas criaturas. Então ela fala com um sorriso sádico. Seu corpo inteiro fica ereto. Mal vejo a hora de conseguir assassinar o maior número de anjos que eu puder. Raum levará as anciãs junto consigo durante a reunião. Creio que no máximo até amanhã já seremos notificados para comparecermos a ela. Raum ficará fora então? Creio que sim, general. Ela balança a cabeça. Bom, estarei aqui quando a notificação chegar. Se me permitir, Taylor pode ir também? Olho para trás e vejo a jovem princesa que nos encarava sentada no sofá, com um bordado clássico apoiado em suas mãos. Ela bordava o que parecia ser agora um cervo, com uma blusa cor creme. Taylor me dá um sorriso calmo e por fim volta a bordar, fingindo não conseguir ouvir o que estávamos falando. Ela é uma das peças mais importantes no meio disso tudo, não é? Nadia então me dá um sorriso e conversa brevemente com ela. Algo rápido, somente para informar sobre a carta recebida com as anciãs e os seres da vila que já foram notificados. Converso com ela explicando sobre como alguns seres iriam para a árvore das anciãs para serem protegidos pelas magias eternas dela e outros para as catacumbas submersas. Digo a ela que as anciãs temem que somente elas não conseguirão proteger todo o conhecimento da invasão demoníaca ou angelical. Por isso, alguns seres que usam a magia destrutiva da terra irão ajudá-las.
Nadia então começa a deixar a Nádia começa então a deixar de prestar atenção, por conta que estava cozinhando para ela e Taylor. Eu nunca tinha feito isso, mas eu imaginava que sempre era uma necessidade boa e, ao mesmo tempo, que requeria muita atenção. Cozinhar era uma arte, a minha visão. Era uma arte que eu tinha completa noção que eu não conseguia fazer a julgar que eu vivia de comida instantânea. Todos que eu conheci que trabalhavam na cozinha sempre eram excêntricos, tinham suas peculiaridades únicas. Eu já estava saindo quando ouço Taylor chamando o meu nome. Eu olho para trás e e ela então pergunta para mim: Jane, eu posso te perguntar uma coisa? É meio íntimo. Se tiver como te responder, pode sim. Por que você ficou tão mal com Jack? Vê-lo, você não o vê de forma tão cruel? Eu então dou de ombros e respondo: Jack sempre foi meio instável aqui na vila. Porém, ele sempre demonstra ter dentro de si muita bondade e respeito, e principalmente determinação. Algo que era muito difícil de se explicar, a julgar, que era, que era um pouco do amor que ainda durante, restava nele durante toda a vida que teve. Sempre acreditei que ele conseguiria fazer com que as pessoas sentissem qualquer coisa. Queria dizer a ele que ele também conseguiria, mas ele não. Então eu suspiro. Ele não mudou com o tempo. Ele conseguia manipular as emoções dos outros, mas isso pareceu só piorar o que ele sentia dentro de si. Você sente por ele. Você sente por ele ser quem é? Eu então faço que não com a cabeça. E como lida com isso? Simples. Eu vivo um dia de cada vez. Sempre mantendo a curiosidade para saber o que vai vir amanhã. Não faço planos apesar do que parece. Simplesmente vou seguindo a minha vida. Essa é a eternidade. A expressão de Taylor muda logo quando eu falo aquilo. Parecia ser algo que Parecia que algo emergiu dela ou então morreu. Se me permitir, princesa, eu ainda tenho alguns afazeres a fazer. Então me curvo e vou me despedindo. Espero que tenha um bom dia. Nos vemos na reunião.